Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre a ditadura stalinista, centralizada na figura de Joseph Stalin, que governou a União Soviética efetivamente de 1929 até 1953, sucedendo a Vladimir Lenin na liderança do Partido Comunista e na liderança da União Soviética, um governo de ditadura autoritária, de muita perseguição, de muitas mortes e execuções no país, na União Soviética. Como início de medidas, principalmente na área econômica, o Stalin liderou a chamada coletivização dos campos. As áreas de produção rural passaram a ser coletivas, propriedades do Estado, tanto as terras quanto tudo que fosse produzido nessas terra seria do Estado. Como reação, muitos camponeses não aceitaram essas medidas. E essa imagem na sua tela, inclusive, mostra uma cena aí de uma revolta de trabalhadores contra o governo. Então, os trabalhadores alinhados, marchando contra o governo, não aceitando este programa. Na sequência, a criação dos planos quinquenais. Quinquênio vem de 5. Então, metas de produção para cada 5 anos para que todos no país cumprissem. Metas de produção estabelecidas com validade de cada 5 anos. A ideia, o objetivo, industrializar muito rapidamente a União Soviética, com foco em alcançar a liderança econômica mundial rapidamente. E isso foi dando resultados efetivos ao longo do tempo. Os planos quinquenais estabelecidos no governo do Stalin na União Soviética. Mas falar no governo do Stalin também é lembrar dos gulags, os campos de trabalhos forçados, onde os chamados traidores da pátria, pessoas que, por uma simples suspeita de estarem contra o governo, eram ou executados sumariamente sem julgamento, ou enviados para esses campos de concentração, muitos deles inclusive na Sibéria, uma área super fria da União Soviética. Então, não havia liberdade de expressão, de imprensa, de opinião, não havia essa liberdade na União Soviética. Inclusive, havia o regime de partido único. Apenas o Partido Comunista poderia existir e mesmo os membros e partidários do Partido Comunista eram perseguidos muitas vezes como suspeitos de serem traidores da pátria. Um dos eventos que marcou também o governo do Stalin nessa perseguição a tudo que fosse diferente ou que não aceitasse as suas regras, o que ele ditava, foi o Holodomor, o genocídio ucraniano entre 1932 e 1933, quando milhões de ucranianos morreram de fome. Principal motivo dessa perseguição, a obrigatoriedade de todos os povos da União Soviética terem o russo como idioma principal e adotarem os costumes e tradições da Rússia nos demais membros da União Soviética. Então, houve uma resistência na Ucrânia e, como resultado, uma perseguição do governo sobre os ucranianos, que resultou em milhões de mortes. Mas, como toda ditadura, claro, também tinha forte propaganda, como essa imagem que mostra o Stalin aí cercado por crianças, numa figura doce e afável, como um pai cuidando das suas crianças. Crianças essas que estão orgulhosas de estarem próximas ao Stalin. Mostra ainda ao fundo pessoas brincando, a reunião de famílias, muita natureza. Um país muito tranquilo, um país muito feliz, essa União Soviética liderada pelo Stalin nas propagandas. Na prática, uma ditadura muito cruel, muito autoritária. Nesse vídeo, nós falamos sobre a ditadura stalinista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!